Então, na continuação dessa mulher, nós temos um Apocalipse no capítulo 18, 17. Essa mulher. Olha, eu acredito que hoje onde está a impiedade na terra, né? Quando João escreveu o Apocalipse, quem governava a terra era Roma, o Império Romano. E Apocalipse 17, 18, veja o que diz aqui. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, nos dá a entender lá em Zacarias que haverá uma transferência, né? Haverá uma transferência. Essa mulher ela vai pagar, né? Por quê? Porque a Bíblia diz, quando na sétima trombeta, e da grande Babilônia lembrou-se de Deus. Deus se lembrou dela, das maldades dela, do sangue derramado. Você vê essa mulher aqui, no capítulo 17, versículo 4, então, a Jezabel, que começou dentro, no período da igreja de Tiatira, daqueles crentes fiéis, que tinham boas obras. Mas vocês notam que na igreja de Tiatira não é dito a tua tribulação, não tinha, por quê? Porque ela tolerava o erro, era uma igreja saudável, boas obras. E veja, essa mulher do capítulo 17, versículo 4, a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, 17,4, né? E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, quando Deus diz na sétima trombeta, e da grande Babilônia lembrou-se Deus, é porque ele está lembrado desse sangue derramado. Foram 50 milhões de pessoas mortas durante a Santa Inquisição, né? Que essa mulher que é Roma. Então, a mulher que é Roma, né? Porque cidade na Bíblia do Apocalipse é mulher, não é religião, não é igreja, né? Essa narrativa de que mulher é igreja é para criar esse entendimento falso de que a igreja é uma comunidade universal, mas não é. E aqui nós temos mostrando, irmãos, que a besta tem um relacionamento com essa mulher. Ela estava montada sobre a besta, né? Essa besta é a mesma do capítulo 13 do Apocalipse, só que aqui ela se relaciona com a religião. Mas a gente sabe que esses chifres da besta, que são 10 reis, eles ficarão por um momento contra a própria mulher. Veja aqui no versículo 15 e 16. E disse-me: as águas que viste, eu disse a santa prostituta, são povo, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, no capítulo 18 é que você vai ver o fim da Babilônia. Não só da Babilônia comercial, mas da Babilônia religiosa. Deus vai juntar as duas num lugar só. E essa vai ficar desolada e nua, por quê? Porque ela vai ficar desprotegida. Eu acredito que esses 10 reis, né, da Europa, né, que são 10 nações, eles vão ficar contra, né? A gente sabe que Roma sempre dominou as nações, né? Os reis eram submissos a Roma. É tanto que nas nações ia lá o inquisitor e o rei não dava nem opinião. Quando eles queriam matar uma pessoa que era contra, né, a igreja católica acusava de feitiçaria e matava aquela pessoa, condenando à fogueira. Isso é um bruxo.
se começasse a ensinar ali no povo, ou se descobrisse algum fato científico que fosse contrário aos pensamentos dele, aí eles dominavam as nações. Acima dos reis estava o Papa. Mas depois de Napoleão Bonaparte, né, que fez uma grande guerra ali, ele praticamente diminuiu esse poder do catolicismo sobre as nações. E lá no Concílio de Latran, que foi a 1920, por aí, que aí tiraram a Igreja Católica de Roma e colocaram no Vaticano, né? O Vaticano ficou sendo um país e ela continua sendo a Igreja Católica Romana, mas agora o seu poder é só no Vaticano. Mas não foi aí que ela ficou desolada de lua, não, né? Que ela ainda tem um domínio sobre as nações. Um domínio religioso, um domínio... Mas um dia, aí no Apocalipse vai se cumprir o que está aqui no versículo 23, do capítulo 2, né? Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que são os corações. Não, o versículo 22, né? Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras, né? Então a gente pode imaginar, irmãos, que o poder do anticristo será matando aqueles que professaram o nome de Cristo nos primeiros 3 anos e meio, mas no final esses 10 reis, que também faz parte do poder do anticristo, vai também se voltar contra a prostituta. Então, vai haver é a vingança de Deus. E quando você lê o capítulo 18 do Apocalipse, né, aí você vê que é uma Babilônia comercial e uma Babilônia religiosa. E a lamentação dos homens é sobre o comércio dela, sobre todos os tipos de especiarias, de pedras preciosas e de corpos e almas de homens, né? Porque ela também negocia corpo e alma de homens. Não é isso? Porque eles fazem comércio com as almas das pessoas, através das oferendas do purgatório. Está lá no capítulo 18 de Apocalipse, né? É o povo aqui lamentando a queda de Babilônia e falando sobre o comércio dela e como ela negociava. No capítulo 18, versículo 13, diz: e canela, e perfume, e mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. Então ela negocia também com as almas das pessoas, né? Disseram nos anos 70, né, que o dinheiro que entrava através de missa por almas que estavam no purgatório rendia 700 mil dólares, né, por dia para o Vaticano. Então é um comércio muito grande de almas, né? Está lá profetizado. Mas você não encontra no Novo Testamento, irmãos, os apóstolos dizendo assim: um dia haverá um grupo que vai incitar o povo a adorar ídolos. Não tem, apenas o apóstolo João, no versículo da epístola, né, da sua primeira epístola, de filhinhos, guardai dos ídolos. Paulo diz: fugir da idolatria. Avisa que virão tempos em que não sofrerá essa doutrina, mas a única profecia de um grupo religioso idólatra é aqui no Apocalipse, onde essa Jezabel, que é essa mulher que depois vai crescer e se tornar um grande poder, que lá no capítulo 17 do Apocalipse, né, que estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Então essa mulher vai ter um domínio terreno, né? O apóstolo vê essa situação. Então é um futuro que foi previsto. Então, olha, não podemos negar, irmãos, que essas 7 igrejas, mesmo sendo 7 igrejas que existiam na época, mas elas eram figuras, né? Tipos de igreja que viriam surgindo no futuro. Então, Tiatira não representa o catolicismo romano, não, certo?
quem representa o catolicismo romano era Jezabel. Tiatira é apenas os crentes que existiram naquela época do século III, que viram ela surgindo, que viram a conversão de Constantino, né? Constantino chegou dizendo, olha, eu tive uma visão, que eu vi uma cruz, e a visão dizia, com este símbolo vencerás. E aí ele colocou o cristianismo como a religião oficial de Roma. E na concepção de pessoas que conhecem, né, a história, sabe que o primeiro papa podemos classificar como tendo sido Constantino Magno, né? Esse imperador romano, que ele estava enfraquecendo o seu império e ele viu que o povo cristão era um povo que, mesmo sendo atacado, mortos, perseguidos, presos, mas não deixava de persistir na fé. Então eu disse, a minha saída é esse povo agora, né? Me unir com ele e ser aí o cabeça, né? O pastor Robert Hiller disse que até houve uma reunião, um concílio, que juntou-se alguns bispos, né, das igrejas e disseram, olha, vai ser melhor para nós. Deixa essa bestalhada pensar que ele é o cabeça da igreja. A gente sabe que o cabeça é Cristo mesmo, mas vamos deixar ele pensando que o cabeça é ele, mas a gente se une a ele. Então essa foi a tolerância, né, que a gente vê. E aí os sinceros também não se manifestaram. Hoje em dia, olha, se eu começar a pregar aqui contra o adultério, os roubos, a fornicação, o homicídio, até os incrédulos que estiver sentado ali faz. Agora, se eu começar a falar contra aspersão, idolatria, renovação, essas heresias, tudinho, até os incrédulos que estão ali se levantam e vai embora. Acho que o povo tem um zelo pelas coisas do diabo muito grande. Não mexe nisso aí não, porque aqui é as profundezas de Satanás, as heresias, aqui no versículo 24, 2:24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, aos que são certos, né? Não tem essa doutrina da mulher, da profetisa, né? Jezabel. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, é como Deus dissesse assim, olha, eu vou deixar do jeito que está, até o fim. Mas aqui, esse versículo 25, ele está dizendo aos crentes da igreja de Tiatira, mas o que tende, retende até que eu venha. Aí, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, Jesus pode estar se referindo aqui ao que está em Mateus 25, né? Sobre aquele povo que, na grande tribulação, ajudaram os perseguidos. E ele diz, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, estive hospitalizado e preso e foste me ver. E esse povo vai ter uma recompensa, né? Que é tipificado por estes grupos aí que toleram Jezabel, mas procuram manter obras agradáveis. Então, a promessa que é feita é que com vara de ferro regerá as nações e serão quebradas como vaso de oleiro. Você, para quebrar um vaso de oleiro, você tem alguma oposição? Vai ser tão fácil no milênio de Cristo, quando Cristo estiver reinando, vai colocar tudo em ordem, né? Hoje a gente não consegue colocar tudo em ordem. Hoje tem uma situação mundial, né?
a Organização das Nações Unidas, que vem com as narrativas de mudanças climáticas, né? Antigamente era aquecimento global, é evidente que isso é a maior balela, que não existe aquecimento global. Nós temos frio, nós temos calor. Aí, aquecimento global, aí na filmagem passava o gelo derretendo, que isso acontece agora, né? Lá no Polo Norte o Sol está... A Terra ela gira assim, mas ela faz isso. Ó. Aí o Sol vem para cá e vem para cá. Quando ele vem para cá, o gelo aqui congela. Quando ele vem para cá, o Sol... Aí eles passam aquele gelo derretendo. Tá vendo? O gelo está derretendo. Vai invadir o mar. É só para dizer que Deus é mentiroso, porque lá em Jó está dizendo que ele pôs ferrolho no mar e teve um cientista da USP, professor da USP, que disse que já fizeram as medidas. O mar não avançou 50 centímetros desde a última medição. É só para dizer, nós somos os tais, nós vamos destruir a Terra. Vamos não. Vocês não destroem nem a casa de vocês se não tiver uma boa escavadeira, né? Aí ficam, agora é mudanças climáticas. A gente sabe que não é. Aí vem essas coisas, a Organização das Nações Unidas, incutindo na mente das pessoas essas balelas. E o povo acreditando, achando que é isso aí mesmo. Nós temos que entender, Deus prometeu o mar, está ali, não passa daí não. Agora, eu já fui no Rio, tem parte lá, Botafogo, Flamengo, aí é o aterro do Flamengo e o aterro do Botafogo. Mas é claro, os homens pegaram um monte de terra e botaram onde era mar, e fizeram o aterro do Flamengo, aí fizeram prédio. Aquela água que estava ali, ela vai para outro canto, ela inunde algum canto, é bem diferente das coisas. Essas catástrofes que estão havendo com o inverno agora, é claro, isso aqui é uma bica, né? Se fosse terra, a chuva caía, fazia no mínimo um redinho assim e passava, o resto ficava bebendo. Agora, tem uma pista aí, é uma bica. A água não fica na pista não, ela desce todinha e aumenta. Os homens fazem bicas para inundar a cidade e dizem que é mudanças climáticas. Não é a falta de entendimento deles em construir e fazer as coisas. Posso até estar dizendo uma coisa aqui que eu não sei. Mas isso é a narrativa dessa Organização das Nações Unidas, que é um tentáculo do anticristo, né? Que vem começando aí com essas coisas para um dia aprisionar a humanidade. Mas a igreja de Tiatira é de fato uma igreja que tinha boas obras, né? Que andava conforme a vontade e o desejo de Deus, mas tinha tolerância a quem? A Jezabel, né? Mulher que se diz profetiza, né? Alguém diz assim, não, rapaz, isso aqui não quer dizer esse futuro, não. Isso aqui é porque é um combate à mulher pastora. Tudo bem, mulher pastora é uma heresia, mas aqui não se refere a isso. Aqui não diz que as mulheres pastoras vão ensinar o povo a praticar idolatria. Estou falando de um fato que iria surgir na era medieval. Né? A gente sabe, a idolatria, de todas as listas de pecado que existem na Bíblia, a idolatria está no meio. Né? Está lá em capítulo 6, né? Versículo 10 e 11 de Coríntios, né? Que as pessoas que não vão herdar o reino dos céus, está lá no meio, idólatra, não herdaram o reino dos céus. Lá em Gálatas, as obras da carne, qual é a idolatria, feitiçaria, está lá. Lá no Apocalipse, os que vão ser lançados no lago de fogo, os idólatras, né? Ali, quando diz assim, não entrará na cidade santa os idólatras, os feiticeiros que amam e cometem a mentira. Então, todas as listas de pecados que existem, a idolatria está lá. Quando não é encabeçando, mas está lá, bem destacado. Porque é o pecado que mais entra em confronto com Deus.
É o pecado que bate de frente com a sua vontade, porque é o desvio da adoração que só a ele é devido. É uma coisa criada por Satanás, né? Antes do dilúvio não é mostrado que havia idolatria. Aí depois do dilúvio foi a primeira providência, né, dos homens. Foi fazer uma torre e fazer nosso nome célebre. E aí foi quando Deus confundiu a língua de todos eles. Então, nós sabemos que as 7 igrejas da Ásia existiram, né? Que hoje é a Turquia. Mas elas representam. Nós podemos colocar essas coisas como uma aplicação para as igrejas hoje? De qualquer forma, o mesmo zelo que elas tinham, a gente tem que ter hoje. Mas isso aqui é profético. Não adianta as pessoas querer mudar a realidade dos fatos. O Apocalipse é um livro profético. Ele está falando de fatos que iriam acontecer gradativamente e de acordo com essas igrejas cronologicamente. O Apocalipse é um livro que acontece as coisas cronologicamente. Teve um camarada que disse que estamos no cavalo amarelo. Agora, o cavalo amarelo vem depois do vermelho, depois do branco. E já é o amarelo, não é cronológico não esses acontecimentos, né? Por causa dessa epidemia aí da Covid. Então, as pessoas querem criarem conversas que contrariam o ensinamento da palavra de Deus. Claro, o Apocalipse não é um livro, irmãos, de doutrina prática, é um livro profético. Não existem mandamentos para nós no livro do Apocalipse. Você não pode pegar nenhum texto do Apocalipse e colocar como mandamento para nós. Tem mandamento para o futuro, não é? Aqui no capítulo 14, que tem uma advertência para não adorar, né? Capítulo 14, versículo 9. Veja isso aqui. Seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso não é para nós termos cuidado, não. Isso aqui, João está vendo um anjo dizendo no futuro. Ele está vendo aqui 3 anjos falando e seguiu o terceiro anjo, foi desse recado, dizendo à humanidade: não aceita o número da besta, porque quem aceita o número da besta lá no Apocalipse, quem aceitar está sentenciando a condenação. Eu acho que é comparado a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Essa questão de blasfêmia contra o Espírito Santo tem que ser bem estudada, porque tem muita narrativa falsa sobre isso. Principalmente os pentecostais amedrontam o povo de Deus, né? Eu disse, então quem primeiro blasfemou foi Jesus, né? Porque lá no capítulo 7, na concepção deles, né? Porque lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, fizemos milagre e profetizamos em teu nome. E Jesus dirá: eu nunca vos conheci. Aí quando a gente duvida hoje dessas façanhas, você está cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Então Jesus estava blasfemando aqui quando disse que não conhecia aquele povo, que não conhece esse povo, né? A gente entende perfeitamente que a blasfêmia do Espírito Santo não é você duvidar de um falso profeta. Porque se nós lemos lá na aula dos dons, né? Que havia o dom de discernimento. Que Paulo disse: quando o profeta falar, fale 1 ou 2, no máximo 3.
E os outros aceitem, viu? Foi isso que Paulo disse, e os outros julguem. Então não podia nem julgar, né? Porque senão estava blasfemando contra o Espírito Santo. Tem que julgar para ver se aquele camarada está mentindo. Essa profecia se encaixa nos ensinamentos dos apóstolos. Você tem que julgar. É interessante a gente entender. Quando tinha os profetas, tinha também o dom de discernimento, para não deixar passar. Imagine hoje, hein? Naquele tempo que existia profeta, tinha que ter o dom de discernimento para não deixar passar um monte de lixo. Imagine hoje o lixo que tem aí nesses falsos profetas, né? Então, nós temos que entender que essas 7 igrejas não são dispensações, né? Porque uma dispensação, quando começa, a outra acaba. E a gente vê que da igreja de Sardes para frente, estarão todas 3 aqui na vida de Cristo. Sempre menciona a vida de Cristo. Então não tem essa questão. Aqui, quando Jesus fala, retende até que eu venha, no versículo 25, já da igreja de Tiatira, mas mostrando aí um resíduo do que ficou de Tiatira, né? Na verdade, porque hoje, como a Jezabel começou junto com Tiatira, Jezabel hoje imita boas obras, né? Porque o que mais eles pregam é salvação por obras. Queremos distorcer os fatos. Boas obras são maravilhosas, né? Mas no capítulo 3, versículo 16 de Timóteo, mostra quais são as obras que nós devemos praticar. É as que a Bíblia ensina, não é as obras que a religião ensina, né? Então a Bíblia diz: toda a escritura é divinamente inspirada, para que o homem de Deus seja instruído para toda boa obra. Uma boa obra é o que está aqui escrito, né? E a maior obra que o crente pode fazer é a pregação do Evangelho, né? Não tem obra maior do que essa, não você sair anunciando a salvação em Cristo para as pessoas. Então essa igreja de Tiatira, né? Não é como alguns pensam, o sistema de Roma. O sistema romano é Tiatira, ou Jezabel. Agora, o defeito de Tiatira é que não fez nada para impedir, aceitou a proposta. É como hoje tem uns camaradas no nosso meio que falam assim: não vamos radicalizar não, senão você vai ficar sozinho. E eu vou aceitar o que as pessoas dizem, né, de errado, só para não perder a pessoa? De jeito nenhum. Isso é melhor, aquele ditado popular: melhor só do que mal acompanhado, né? Então, para ficar conosco, tem que aceitar. Se João, na sua primeira epístola, né, no capítulo 1, versículo 3, faz uma exigência para que tenha comunhão com ele. Aí João diz assim: olha, se não for do jeito que está aqui, vá para lá. Não for, é isso? Então, se for idólatra, não pode ter comunhão. Capítulo versículo 3. Porque vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer, eu anunciei para que vocês tenham comunhão conosco. Se você aceitar o que eu preguei, aí você vai ter comunhão conosco. Agora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Se você tiver outro tipo de comunhão aí, pode sair para lá, não é isso? Então, exatamente, nós não podemos ceder, como dizia um falso mestre, né? Temos que expandir para enquadrar.
É isso? Temos que expandir para enquadrar. Como se o evangelho vivesse de isca, né? Quem bota isca são os falsos, não é isso? Você quer pegar um peixe, você bota isca, né? Porque o peixe quer comer, mas ali ele vai virar comida. Então quem bota isca, então a gente não bota isca para ninguém, a gente tem que anunciar o que o Senhor Jesus mandou. Para a honra e glória do seu nome, não é anunciar ou fazer algum tipo de pragmatismo para encher a igreja a todo custo, né? Porque hoje é assim, as pessoas estão tão bitoladas no engano que se não tiver a tal de paz do Senhor, o povo estranha, até os incrédulos, né? Um negócio que nem na Bíblia tem, né? E outros costumes aí, outros chavões, outras coisas que habituaram o povo. Aí o povo entende o evangelho, né? Agora tem o negócio da cruzada, né? Cruzada. Poxa, a igreja de vocês não faz cruzada, não. Rapaz, quem fazia cruzada foi o rei Ricardo, né? Fez a primeira lá para matar os muçulmanos que estavam matando os cristãos. Aí cruzada que eu conhecia era essa, né? As cruzadas, que a igreja católica armou o povo e com os escudos com a cruz, aí chamava os cruzados. Aí as cruzadas, olha, esse é um método de evangelização, né? O problema não é o método, é o que eles evangelizam. Porque não adianta, lá no capítulo 22 de Mateus, né? Jesus diz uma coisa que eu acho extremamente interessante. Tem gente que diz, não, mas eu sou gente que diz que acha que. Tem gente que se sente um salvo se pregar a salvação. Não é não. A gente tem que ser salvo por Jesus Cristo. Não é pregando a salvação que se acha salvo. É crendo, não é pregando, né? Esse negócio de pregar para se sentir salvo, né? É coisa completamente errada, né? Deixa eu ver aqui, porque eu estou... 23:15 de Mateus. Diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélyto, e depois de teres feito, o fazer filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Não adianta esse evangelho fazer uma cruzada para ensinar o povo que a salvação se perde. Eu estou colocando ele filho do inferno 2 vezes mais do que eu, se eu pregar isso, né?